Olá! O empreendedor é um indivíduo que respira a inovação e em tempos de crise há apenas uma certeza: devemos mudar, nos adaptar. Para falar de empreendedorismo em tempos de crise, o Agenda Econômica vai conversar com Enio Pinto, que é gerente de atendimento do Sebrae Nacional. Enio, seja muito bem-vindo ao Agenda Econômica. Obrigado, Aloysio. Enio, eu tenho aqui alguns dados de geração de empregos do mês de agosto. São os dados mais recentes. E eles mostram que as micro e pequenas empresas apresentam um saldo positivo na geração de empregos. É o primeiro sinal de que estamos saindo dessa crise? De fato, o pequeno negócio ele é muito concreto nas suas decisões. Se ele começou a gerar novos empregos, é porque ele percebe que já há uma demanda superior pelos produtos e serviços que ele oferece. Uma outra boa notícia em relação ao segmento é de que a pequena empresa hoje já gera mais emprego do que as médias e grandes empresas brasileiras. Enio, eu tenho aqui alguns dados das micro e pequenas empresas no Brasil que foram levantadas pela produção do programa Agenda Econômica, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esses dados, eles mostram que o Brasil tem 9 milhões de microempresas, que elas representam 27% do PIB e que 98,5% são pequenos negócios. É um sinal de vitalidade desse setor, né? Isso. O brasileiro é muito empreendedor, na verdade. Ele se identifica muito com essa proposta de abrir o seu próprio negócio. Quando ele pensa em ir para a iniciativa privada, ele ir para a sociedade produtiva, ele pensa, bom, tem um caminho que é me empregar, ir como um colaborador, um funcionário. Mas aí eu serei escolhido por uma corporação, por uma empresa. E eu tenho a outra proposta que é abrir o meu próprio negócio. Aí eu escolho o que fazer, em que ramo eu vou atuar. E aí eu tenho um livre-arbítrio. Eu tenho a possibilidade de identificar um setor onde eu tenho muita afinidade, que me traga muito prazer, muita realização. E isso torna, de fato, o Brasil um campeão do empreendedorismo. Nos aspectos quantitativos, a gente lidera os rankings mundiais de empreendedorismo. Explica um pouquinho mais, por que o brasileiro é tão empreendedor, hein? Veja, tem duas grandes explicações, duas grandes teorias a respeito. Uma, de que a gente não tem um colchão social tão grande que possa absorver brasileiros que não estão empregados, né? Mas, de fato, o que a gente observa é esse livre-arbítrio na possibilidade de empreender. O brasileiro adora ter a possibilidade de escolha aonde ele vai atuar, os horários em que ele vai atuar, qual a lógica, o modelo que ele vai ter para a sua vida profissional. E isso faz com que o brasileiro se sinta muito motivado ao mercado de pequenos negócios. Vamos dar uma olhada em um pouco mais de informações sobre as microempresas aqui. Olha só. 17 milhões de empregos com carteira assinada estão nas microempresas brasileiras. Elas representam 52% do total de empregos. E a gente tem outro dado: 2 em cada 10, 20% dos brasileiros empreendem. Isso tudo tem uma enorme importância para a economia, não é, Enio? Verdade. E se a gente contabilizar também aquele candidato a empresário, porque aqui a gente está falando do empreendedor estabelecido, negócio operando, mas se a gente começar a contabilizar aquele que está ativamente pensando na possibilidade de empreender, que está fazendo um plano de negócio, que está identificando ponto, negociando com fornecedores, estabelecendo parcerias e tudo mais para empreender, esse percentual de 20% pula para mais de 30%, 35%. De fato, o Brasil é um país muito empreendedor. O aspecto quantitativo não nos preocupa mais. Inclusive, a gente vem estimulando novos negócios, mas novos negócios que tenham um perfil inovador, que tenha conteúdo tecnológico, que tenha potencial de exportação e geração de emprego. Quanto ao empreendedor estabelecido, o que a gente foca agora é a melhoria qualitativa desses negócios. A gente ainda tem um percentual de mortalidade empresarial elevado em relação aos padrões internacionais. Qual é esse percentual de mortalidade? Veja, a gente hoje supera a casa de 30%. Ou seja, a gente tem um quantitativo de negócios muito bom, mas os empreendimentos brasileiros ainda não têm uma característica muito própria do brasileiro, que é a sua possibilidade, competência de inovar. O brasileiro é muito ousado, muito criativo, a gente tem uma economia criativa muito forte. Por outro lado, isso não reverbera com a devida força nos negócios brasileiros, né? Isso, de alguma maneira, tem uma explicação no fato de que a gente tem um país ainda muito fechado, muito hermético, né? As pequenas empresas brasileiras praticamente têm uma reserva de mercado, ou ela compete com outro pequeno empreendedor ali do outro lado, ali na esquina.
Só que com a globalização das economias, com a planificação das economias e com a possibilidade crescente de produtos de classe mundial estarem aportando aqui no Brasil, é inexorável que a gente comece a inovar. Agora, Enio, a gente ainda está aí numa crise. Há sinais de que a gente pode estar saindo dela. Houve muita gente que perdeu o emprego formal e muita gente que se aventurou em empreender. Isso não é algo muito fácil, não é? A primeira tentativa de empreender e movida por uma necessidade econômica. Você tocou num ponto-chave e usou uma palavra aí que é crítica, uma necessidade econômica. A gente pode, de maneira muito simplista, fazer uma classificação da motivação para empreender em duas grandes categorias. Aquele que empreende por oportunidade, que vislumbrou um nicho concreto de negócio a ser explorado, e aquele que empreende por necessidade. É um indivíduo que não é vocacionado para o empreendedorismo, mas como não consegue emprego, por falta de qualificação, de experiência, ele vai empreender para sobreviver. E aí tem um risco muito grande, porque esses negócios eles já começam com uma característica temporária. Não, eu vou estar aqui tocando esse pequeno empreendimento até conseguir novamente ser fichado, ter carteira assinada. E aí não há o investimento necessário para o sucesso daquele empreendimento. As taxas de mortalidade nesses dois tipos de empreendedores são diferentes? São bem diferentes, né? E assim, o que engrossa a escala de mortalidade em épocas de crise macroeconômica são esses empreendimentos por necessidade. O que acontece? A gente tinha alguma coisa em torno de apenas 30% dos negócios abertos no Brasil sendo abertos por necessidade. Hoje eu tenho praticamente aí um empate técnico. Eu tenho praticamente 50% dos novos negócios indo para o mercado por uma questão de necessidade. E aí eles são quase sempre geridos por empreendedores amadores, por pessoas que não fizeram um bom plano de negócio, nem se capacitaram minimamente para ir para o mercado. E aí você tem uma possibilidade de sucesso bem menor. Tá, então não adianta aquela história, eu acho que eu conheço esse setor, eu sei fazer um bom hambúrguer, eu sei cozinhar, vou montar um restaurante. Não é só isso, não adianta ter feeling para o negócio, para o setor. Verdade, Luiz. O que acontece? A prática mostra que as pessoas vão empreender muito porque dominam a operação. Ele vai abrir um pequeno restaurante porque sabe fazer um bom hambúrguer, como você mesmo disse. Ele acredita que porque ser um bom gourmet resolve. Só que a cozinha é o lugar onde ele menos vai ficar nesse pequeno empreendimento. Quase todo empreendedor começa como um especialista. Depois ele percebe que tem que ser, na verdade, um generalista e depois um gestor. Ele tem que aliar o domínio da operação do empreendimento, ou seja, se ele tem uma oficina mecânica, saber consertar carro, se ele tem um restaurante, saber cozinhar, as técnicas de gestão. Ele precisa conciliar a operação à gestão do empreendimento. E a gestão tem dois grandes campos. O domínio de técnicas administrativas, mas também todo um lado comportamental, um lado atitudinal. Ele tem que ter um comportamento, ele tem que ter um conjunto de características que asseguram o sucesso empresarial, né? Não só saber controlar um estoque, formar o preço de venda, fazer fluxo de caixa é suficiente para ter sucesso empresarial. Tem que ter um mínimo de domínio da operação, mas mais para você atuar como um supervisor, mas você também tem que ter um comportamento, uma atitude, um espírito empreendedor. Deixa eu te pedir dois grandes cortes. Como é que estão os jovens no empreendedorismo e como é que estão as mulheres no empreendedorismo? Esses dois grandes cortes da população são bons empreendedores? Com certeza. A gente costuma dizer o seguinte, que existem algumas janelas de oportunidade para empreender, momentos mais oportunos para empreender. E talvez o melhor deles é o momento em que você tem muita informação, está saindo do ensino regular, está se formando numa faculdade, tem informação de vanguarda, conhecimento de vanguarda, e por outro lado, em contrapartida, você ainda não tem maiores responsabilidades. Você é jovem, ainda não constituiu família, ainda não tem grandes custos de manutenção da sua vida pessoal. E aí empreender minimiza bastante o risco nesse momento. Eu costumo brincar e dizer para os meus alunos que são jovens que o pior que pode acontecer para eles é retornar para a casa do pai. Aí eles falam, bom, eu já moro lá. Eu falo assim, não, então nada vai mudar. Mas o que acontece? Empreender nesse momento é aproveitar a energia, aproveitar a conexão com o mundo digital, aproveitar que você tem muito conhecimento e vai ter que ter uma condição
mínima de sobrevivência no início de um negócio, o que é bastante favorável para quem vai empreender. Então, eu quero voltar a falar da juventude, mas eu quero insistir num outro ponto, as mulheres. As mulheres. Empreendem muito? E tem com sucesso, porque veja, um pequeno negócio, ele quase não tem time. Mais da metade dos negócios no Brasil são empreendedores individuais, microempreendedores individuais. E 95% desse público, dessa pessoa jurídica, não tem nenhum único funcionário sequer. Ele é o negócio. Então, ele é multifuncional. Né? E a mulher tem muito desse perfil, ser multifuncional. De alguma maneira, em sociedades como a brasileira, ocidentais, que ainda tem alguma característica machista, isso está mudando muito, mas ainda há uma pequena predominância nesse sentido, a mulher, ela além de ter uma jornada no mercado de trabalho, ela ainda é a protagonista na gestão do lar. E administrar uma casa e administrar um negócio é muito parecido. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, olha, o estoque é a despensa, os fornecedores é o supermercado, a padaria, o açougue, os clientes são o marido e o filho que você quer satisfeitos, a concorrência é a vizinha, ou seja, fazer a gestão de uma casa e fazer a gestão de um negócio estão muito próximas, são muito parecidas. A mulher, quando chega num pequeno negócio, está muito confortável. E um outro ponto crítico para o sucesso empresarial é saber lidar e gostar de gente. E ainda fica como protagonismo nisso também a criação dos filhos, a mulher. A mulher que faz a gestão do recurso humano em casa, a administração dos conflitos do recurso humano em casa. Então, quando ela chega num pequeno negócio, ela sabe muito bem tratar um colaborador, tratar um cliente, tratar um fornecedor, tratar um gerente de banco, um consultor, que serão as pessoas com quem ela vai interagir à frente de um pequeno negócio. Então, a mulher tem uma possibilidade de sucesso muito grande. Meu conselho é, associem as suas esposas ou flexibilizem o seu perfil, aprendam com as mulheres, tornem-se mais multifuncionais, isso vai ser muito positivo para o seu negócio. Vamos voltar a falar dos jovens. A gente percebe que essa nova geração é muito mais antenada do que as anteriores, no que diz respeito a mídias digitais, a internet, a aplicativos. Esses são os setores em que essa juventude tem investido, tem empreendido muito? Com certeza, eles têm um interesse muito grande por esse segmento empresarial. Eles têm interesse muito grande por esse setor e um outro setor que até então empreendedores estabelecidos, mais sêniores, não tinham tanta preocupação, que é a questão da sustentabilidade também. Hoje já há toda uma orientação nos bancos escolares quanto a esses dois aspectos. Então, mesmo quando eles vão para negócios tradicionais, eles colocam ali uma casquinha de tecnologia. No mínimo, eles fazem divulgação, eles dão visibilidade a um empreendimento tradicional em sites, em redes sociais, eles vendem através de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, além também da preocupação com a adoção de práticas sustentáveis, que é muito próprio dessa juventude, dessa garotada que está chegando no mercado empreendedor, né? No momento em que eles trabalham eficiência energética, a questão hídrica, eles trazem redução de custo para o empreendimento dele, por um lado, e conseguem maximizar receitas, porque eles vendem, eles associam ao negócio dele a grife do verde. E conseguem cooptar clientes, consumidores conscientes para essa questão da sustentabilidade. Então, eles agregam valor aos empreendimentos, tanto pelo aspecto tecnológico, também como pelo aspecto sustentável. Enio, o importante é que a pessoa esteja preparada para empreender, né? E nisso o Sebrae pode ajudar bastante, não é? Verdade, Aloysio. Você, para ser jornalista, estudou pelo menos aí uns 5 anos ou mais. E as pessoas querem empreender sem se preparar. Simplesmente, como a gente disse aqui há pouco, por dominar o aspecto mais da operação do empreendimento. Só que ele tem que entender que lá ele vai ser um gestor. Ele vai fazer a administração de fluxos financeiros, de processos, de mercadorias, de pessoas. Então, ele precisa investir nessa capacitação. E não só nesse campo, nesse espectro de domínio de técnicas de administração de empresas, mas também ele vai ter que se lapidar no aspecto comportamental, como eu disse. Ele vai ter que ser uma pessoa que estabelece metas, persegue metas, é comprometido, é focado com qualidade, busca informação. Ele tem que ter esse conjunto de características pessoais para associar isso às técnicas de gestão e, de fato, assegurar sucesso para o negócio dele. E como é que o empreendedor pode encontrar esse tipo de aprendizado no Sebrae? O Sebrae tem uma base nacional, ele vai procurar as agências do Sebrae, como é que isso funciona? Ele vai encontrar essa informação na internet, como é que é?
O ideal é que ele procure uma agência do Sebrae mais próxima. A gente tem hoje 600 pontos físicos pelo Brasil, nas cidades de maior densidade empresarial. Mas ele não precisa ficar restrito ao ponto físico do Sebrae. Mas lá ele vai ter acesso aos consultores do Sebrae e vai poder estabelecer um relacionamento com o Sebrae. Mas ele pode entrar no nosso portal, no www.sebrae.com.br, ele pode ligar na nossa central de relacionamento, 0800 570 0800, e iniciar todo um processo de profissionalização da gestão desse empreendimento. Ele pode iniciar, inclusive, todo um estudo, se ele ainda é candidato a empresário, da viabilidade dessa ideia que ele tem de negócio, né? E praticamente todo o serviço que o Sebrae oportuniza a ele ou é gratuito ou muito subsidiado, né? Ele tem toda uma plataforma de educação à distância, por exemplo, com objetos de aprendizagem, com cursos absolutamente gratuitas. Então tá bom. Então temos um povo empreendedor, o Sebrae para ensinar, mas e o ambiente de negócios ainda tem que melhorar bastante para que os empreendedores brasileiros tenham mais sucesso? A gente vem tendo avanços, Aloísio, graças à atuação do Sebrae, graças à atuação de uma bancada no Congresso Nacional que atua em favor do segmento da pequena empresa. Mas, de fato, tem sempre muito o que melhorar. Mas, por exemplo, o microempreendedor individual, que hoje é mais da metade dos negócios formais no Brasil, você formaliza e até faz alterações na constituição dessa empresa pela internet, em 20 minutos. Né? O Simples permitiu que a gente colocasse uma carga tributária bastante satisfatória, bastante razoável, né? E simplificou também todo o processo de recolhimento de tributos. Mas claro que sempre tem o que avançar. Crédito, por exemplo. A gente tem no crédito uma alavanca para os pequenos negócios. É muito pouco provável que você encontre empreendedores que sobrevivam só com recursos próprios. Ele tem que lançar mão para o capital de giro dele, para investimentos fixos, principalmente no início de um empreendimento, de recursos de terceiros. E a gente ainda não tem linhas de crédito tão ajustadas para a realidade da pequena empresa como poderíamos ter. E ainda lembrando que, historicamente, as taxas de juros brasileiras são enormes, abusivas, não é verdade? A gente tem momentos de oscilação, a gente tem momentos muito favoráveis, outros nem tanto. Os nossos bancos estão se voltando para a realidade da pequena empresa, do segmento empresarial da pequena empresa, estão desburocratizando o processo de acesso a crédito. Mas a pequena empresa também, por outro lado, tem que fazer seu dever de casa. Ela tem que sentar ali com o seu gerente e mostrar para aquele gerente que ele tem capacidade de pagamento, que ele sabe, inclusive, calcular qual o grau de endividamento que é razoável ele assumir naquele pequeno empreendimento, sem criar um problema de inadimplência futura com aquele gerente, né? Ele tem que mostrar que é um empreendedor que está se profissionalizando. O Sebrae ajuda muito nisso, Aloísio. A gente faz os estudos de orientação para o crédito, onde a gente mostra se de fato a empresa precisa acessar crédito, quanto ela precisa e qual a capacidade de pagamento que ela tem. Esse estudo a gente encaminha para o banco, que dá bastante tranquilidade, subsidia o processo de decisão do gerente em favor daquele pequeno empresário. Os bancos têm boa vontade quanto a isso? Se eu sou um pequeno empreendedor, necessito, por exemplo, de capital de giro, eu vou ser bem recebido numa agência bancária? Sim, hoje os bancos, inclusive, têm linhas de crédito para giro já de prontidão para o pequeno empresário, pré-aprovadas. O que a gente precisa é que o pequeno empreendedor também faça, como eu disse, o dever de casa dele. Eu tenho que chegar lá mais bem preparado para vender o meu negócio para o banco. Ele dá segurança para o banco. Se ele, inclusive, não tem um relacionamento de reciprocidade já antigo com aquele banco, ele vai ter que chegar e mostrar um estudo bastante embasado de que ele sabe qual é a necessidade de giro dele, como você bem explicou aí. Hoje, inclusive, quando um empresário chega com uma grande necessidade de giro, preocupa o gerente. O que é o giro? É uma administração dos prazos de uma pequena empresa. De um lado, quando eu, por exemplo, compro estoque em excessos, eu deixo o meu recurso empatado em estoques. Aquele dinheiro sai da minha mão. Desse mesmo lado, quando eu vendo muito a prazo e com prazos muito longos, os meus recebíveis ficam na mão dos meus clientes. Então, eu fico sem recurso, sem liquidez. O meu dinheiro está, de alguma maneira, ou na mão do meu cliente, que comprou a prazo, vai pagar devagarinho para mim, ou está empatado no meu estoque, né? Então, assim, se eu não administro bem esses prazos, eu vou ter mais necessidade de giro. E aí, se eu chego no gerente de banco com uma grande necessidade de giro para um pequeno tradicional, de pequeno porte, já mostra aí alguma deficiência de gestão. Os trabalhos de consultoria que nós realizamos nas pequenas empresas, muitas vezes mostram que o pequeno empresário nem precisa de giro.
O que ele precisa é fazer uma liquidação do estoque que está ali parado, dar giro para aquilo, dar fluxo para aquilo, dar velocidade para aquilo. Ele precisa fazer casamento dos seus fluxos financeiros, dos seus controles gerenciais. Explico. Ele define muito suas contas a pagar sem checar se tem contas a receber. Então, tudo é uma questão de administração de prazos. Você está aqui dando alguns bons conselhos para os micro e pequenos empreendedores, mas a gente também tem alguns conselhos. Eu queria que você comentasse esses conselhos para os micro e pequenos empreendedores. Perfeito. Vamos dar uma olhada. Olha lá, planeje a estratégia. Por que isso é importante, hein, Enio? Veja, você tem uma ideia de negócio, de modelo de negócio, isso ainda está na sua cabeça. Você precisa tirar isso do papel, tirar da cabeça, passar para o papel, para testar a viabilidade desse empreendimento antes de fato colocá-lo na rua. Dessa estratégia de antes de fato estabelecê-la e operá-la, essa estratégia. Você precisa testar a viabilidade desse empreendimento, checando coisas simples como eu vou ter cliente para essa nova estratégia, assim, eu vou ter fornecedores de quem eu compro para poder atender os meus clientes, que me atendam em prazos, em preços e em qualidade necessária para que eu tenha uma boa entrega, para que eu tenha uma boa experiência junto ao meu cliente. Então, é fundamental que você faça esse planejamento e sistematicamente reavalie esse planejamento. O dinamismo da gestão de negócio é em uma velocidade inimaginável. Então, você tem que planejar e sistematicamente reavaliar o planejamento das suas estratégias. Mais um conselho, vamos lá. Avalie o mercado, é importante isso, né? Meu Deus, isso é a razão de ser de qualquer empreendimento. Um empreendimento não existe porque tem produto, porque tem sede física ou porque tem o proprietário. Um empreendimento existe porque existe mercado. E a gente, quando fala de mercado, a gente está falando de um conjunto aí de 3 principais atores. O mais relevante, o cliente. Existe cliente com o perfil e na quantidade necessária para viabilizar o meu empreendimento? Um outro ator, o segundo ator tão relevante quanto, quem são os meus fornecedores? Se eu vou vender um produto, de quem eu adquiro? Existe fornecedor nas minhas proximidades, na minha região, que tenha o padrão de qualidade que eu quero entregar para o meu cliente? E um terceiro ator também de muita relevância é o concorrente. Quem já está estabelecido no mercado e atende a esse cliente que eu pretendo atender? Que vantagens competitivas eu vou ter em relação a ele? Quais são as fragilidades, os gargalos que ele tem que eu posso corrigir no meu negócio para me tornar mais competitivo, para oferecer para o meu cliente um benefício, uma experiência superior ao empresário estabelecido? Mais um, vamos lá. Defina metas, é fundamental isso, né? Alvos, né? Estabelecer seus objetivos, né? E isso tem que ser, eu até gosto de explorar a palavra meta, boto ela na vertical e faço um acróstico dela. Essa meta tem que ser mensurável, de específica, T de temporal, uma data para ela acontecer, o A de alcançável. Né? Assim, eu não posso estabelecer uma meta impossível, porque isso vai me trazer uma frustração a médio prazo. E que tenha, de fato, significado para você e para o seu negócio. Mas a meta é o motor que te impulsiona, né? Que alavanca o crescimento do seu negócio. Vamos lá, mais um. Estude sempre. Estar atualizado é fundamental, né? Não tenha dúvida. A gestão de negócios hoje é muito acelerada. A gente tem sempre ferramentas, técnicas, modelos novos. Você precisa se profissionalizar para, de fato, ser um grande gestor. Eu disse para você num determinado momento que a gente começa como um especialista, depois percebe que tem que ser um generalista, porque você vai fazendo um pouco de tudo, mas depois você tem que ser principalmente um gestor. E aí você pode até encerrar sua carreira como um culturista, alguém dentro da sua corporação que cria insights, que inspira os jovens que estão atuando com você. Vamos lá, mais um então. Invista em divulgação. Propaganda é a alma do negócio? Não tenha dúvida, você precisa aparecer. Né? E hoje, o mundo digital, as possibilidades online simplificam bastante isso. Né? E hoje nós temos ferramentas baratas que todo pequeno empreendedor pode acessar para dar visibilidade para o seu negócio. Empresas que estão estabelecidas na internet, com um site minimamente organizado, estruturado, passam credibilidade. Né? E todas as buscas hoje não são mais nas páginas amarelas, são em buscadores como o Google, por exemplo. Você precisa aparecer bem nessa rede online. Vamos ver mais 2 conselhos agora. Cuide da administração e vamos ver o próximo agora.
cuide da administração. O próximo vai comigo aqui é escute os funcionários. Esses 2 últimos conselhos também são muito importantes, né? São muito relevantes. É claro, você tem que se desvencilhar de funções mais operacionais, delegar ao máximo. No momento em que você delega, você se libera para administrar o seu negócio, para ter o que a gente chama de uma visão de consultor do seu negócio. O consultor é uma pessoa que chega no empreendimento e, como ele não está com a mão na massa, ele tem a visão do todo, a visão sistêmica. Se você puder fazer esse papel de consultor do seu próprio negócio, isso seria muito, muito, muito bom. E ouvir o seu funcionário que está ali no dia a dia e percebe as dificuldades, os gargalos e percebe onde você pode agregar valor no seu processo de venda. Isso é muito importante. A gente vive hoje o que a gente chama de a era da experiência. A entrega do produto, o produto em si está muito comoditizado, né? E quem fornece uma boa experiência é o seu empregado, é o seu vendedor, é o seu funcionário, é o seu atendente. As pessoas podem copiar a sua embalagem, o seu produto, mas não podem copiar o seu atendimento. A experiência. Exatamente. Enio, último e bem breve recado. 2017, 2018 vai ser bem melhor para o micro e pequeno empresário? Para aquele empreendedor que está se profissionalizando, que está se preparando, sim, ele sai fortalecido da crise. E uma outra coisa, busque sempre inovar em todos os campos. Busque ineditismo, busque diferencial para o seu negócio, para que você agregue nesse momento da experiência. As pessoas hoje, quando vão comprar, elas querem levar o benefício sim, mas elas querem também levar uma experiência muito positiva. Isso é o que fideliza o seu cliente e torna o seu cliente não só um cliente, mas sim um fã incondicional, um seguidor do seu negócio. Maravilha. Enio, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Agenda Econômica, viu? Aloysio, eu que agradeço. O Sebrae está sempre de prontidão para lhe atender. Maravilha. E você, telespectador, se quiser rever este programa ou indicar para alguém, é muito fácil. Acesse nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. E para mandar suas sugestões e comentários, é só ligar 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica.